Olá, povo abençoado de Deus, bem-vindos a mais um precioso estudo bíblico e hoje nós vamos ver Hebreus capítulo 12, do versos 1 até o 4. Eu intitulei essa parte chamando-a de olhar firmemente para Jesus. Uma das 7 atitudes em Hebreus 12 para manter ou alimentar e aumentar a fé. Olha só, neste capítulo 12 nós veremos então essas 7 atitudes que, como eu disse, alimentam e aumentam a fé. E já vimos que na segunda sessão de Hebreus, que eu chamo de sessão prática, que vai de Hebreus 10, 19 até 13, 25, encontramos um forte chamado para a vida de fé. Afinal, o justo vive pela fé, Hebreus 10, 38, tem convicção do futuro pela fé, 11:1, recebe bom testemunho pela fé, 11:2, é justificado pela fé, 11 versos 4 e 7, agrada a Deus pela fé, 11:5 e 6, obedece pela fé, 11:8, permanece firme pela fé, 11:27, e morre na fé, 11:13, Nova Almeida atualizada. Então, se no capítulo 11 encontramos tantos resultados lindos de se viver pela fé, no capítulo 12, por sua vez, veremos pelo menos 7 atitudes que alimentam, mantêm viva e aumentam, fortalecem a nossa fé. A primeira dessas atitudes é manter os olhos fixos em Jesus. Então, vamos começar aqui com Hebreus 12, de 1 a 4. Olhar firmemente para Jesus. A primeira atitude para alimentar e aumentar a nossa fé. Essa é uma das passagens mais conhecidas e lindas do Novo Testamento. Eu penso que a frase do verso 2, olhando firmemente para Jesus, resume bem este texto. Na verdade, essa frase é o segredo e a essência de toda a Bíblia. Perceba algumas orientações práticas em nosso texto, ora apreciado. Primeiro, o verso 1 diz, livremo-nos de todo o peso. Diz também, livremo-nos do pecado que nos envolve. Outra tradução diz, nos assedia. E também, uma outra parte ali do verso 1 ainda vai dizer, corramos com perseverança, 12:1 na NVI. E ainda 12:3, também NVI, pensem bem, se referindo a Jesus. E a 12:3 vai dizer, não se cansem nem desanimem, na parte final do versículo. Então, penso que a única forma de obedecermos fielmente essas 5 instruções é olhando firmemente para Jesus. Aleluia! Mas então, como podemos, na prática, vivenciar essa fundamental atitude de olhar firmemente para Jesus? Olhando para o texto, podemos extrair aqui 5 maneiras de olhar para Jesus. A primeira e a última, para mim, talvez sejam as mais fortes dessas 5. Então, primeira maneira, ao ler a Bíblia, veja Cristo em cada herói da fé dessa tão grande nuvem de testemunhas que o verso 1 fala, combinado com o capítulo 11, de 4 a 40. Olha só, em Abel vemos Cristo como o inocente que morreu nas mãos dos irmãos por causa da inveja. Também ainda em Abel vemos o Cristo que ofereceu a Deus um sacrifício superior, capítulo 11, verso 4, NVI, e que teve a aprovação de Deus quanto à sua oferta, 11:4 também na Nova Almeida atualizada. Em Noé, vemos o Cristo que obedeceu todos os detalhes da construção da arca da salvação e livrou a humanidade da eterna extinção. Olhando para Isaac, vemos Cristo, o filho a quem o pai tanto ama, Gênesis 22, 1 e 2, sendo oferecido inocentemente como um sacrifício pelo próprio pai. Em José, o filho amado de Jacó, que foi rejeitado por seus irmãos, podemos ver Cristo, o filho amado do pai, que foi rejeitado por seus irmãos, os judeus. E ainda em José, que saiu da prisão para o palácio, tornando-se governador ao lado do faraó, podemos ver Jesus saindo da prisão da morte para o palácio celeste e tornando-se governador ao lado, à direita do Pai, profecia do Salmo 110. Em Moisés, vemos Cristo libertando o povo das mãos do faraó e conduzindo o povo a uma nova realidade. Ainda em Moisés, podemos ver Cristo como o mediador que proporciona uma ponte entre Deus e os homens. Que coisa maravilhosa. Agora, essa aqui para mim também é muito forte. Em Sansão,
que morreu com os braços abertos, orando, destruindo as colunas do templo do inimigo e matando na morte mais inimigos do que em toda a sua vida, como diz Juízes 30. Podemos ver Jesus que também morreu com os braços abertos, orando, destruindo as colunas, as fortalezas do adversário e vencendo mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. E aí você pode confrontar ou comparar Juízes 16, 27 a 30 com Colossenses 2, 14 e 15 e com Hebreus 2, 14 e 15 também. Então, seguindo este padrão que você percebeu aí, você poderá olhar firmemente para Jesus, mesmo quando estiver lendo histórias do Antigo Testamento. Segunda maneira de olhar firmemente para Jesus é olhar para Cristo como o maior de todos, a testemunha principal, como podemos ver em Hebreus 12, 1 e 2. Interessante que todo o capítulo 11 de Hebreus e o primeiro versículo do capítulo 12 nos dá a entender que devemos olhar para os heróis da fé e seguir o exemplo deles. De fato, Hebreus 6, 12 diz que devemos imitar aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Já Hebreus 13, 7 diz: lembrem-se dos seus líderes e imitem a sua fé. Contudo, o verso 2 de Hebreus 12, ele tira os holofotes daqueles gigantes da fé mencionados no capítulo 11 e foca esses holofotes inteiramente na pessoa de Cristo. Somos gratos pelas testemunhas preciosas do capítulo 11, mas Cristo é o maior de todos, é a nossa paixão maior. No Monte da Transfiguração, Moisés e Elias, dois gigantes da fé, apareceram ali transfigurados em glória, juntamente com Jesus, com Pedro, com João e Tiago. E esses três se empolgaram com a presença de Moisés e Elias. Contudo, logo Moisés e Elias desapareceram e ouve-se uma voz vinda da nuvem que dizia: este é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Mateus 17, 5. Então no verso 8 está escrito: e erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Mateus 17, 8. Então nós vemos aqui o mesmo princípio: tirar os holofotes dos heróis da fé, Moisés e Elias, nesse caso, imperfeitos, e colocá-los em Cristo, o único perfeito, o herói da fé mais excelente e inigualável. Deus queria mandar um anjo para acompanhar Moisés, mas Moisés disse que se não fosse a própria presença de Deus, ele não continuaria a sua jornada. E Deus atendeu o pedido de Moisés. Somos gratos pelos anjos, mas a nossa paixão maior é por Cristo. A sua graça é tudo o que precisamos e Ele é o centro de tudo o que cremos. Pois bem, a terceira maneira de olhar firmemente para Jesus é ver Cristo como autor e consumador da fé, como diz o início do verso 2. Ele é o alfa e o ômega. Em português diríamos que ele é o A e o Z. A fé que ele teve para em nós começar, ele tem poder para completar. Cristo é o aperfeiçoador da fé. Olha só que interessante, em Romanos 12, 3 está escrito que cada cristão recebeu uma medida de fé. Em Lucas 17, 5 vemos os discípulos fazendo uma das mais sábias orações que o cristão pode fazer. Eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Que coisa impressionante. Autor e consumador da fé. A quarta maneira de olhar firmemente para Cristo é vê-lo como aquele que foi fiel até a morte. Ele, diz o verso 2 de Hebreus 12, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e resistiu até o ponto de derramar o próprio sangue. Aqui já casamos aqui o 2 com o 4. Quinta e última maneira: olhe firmemente para Cristo, meditando nele em seus pensamentos, ou seja, veja-o com os olhos da mente. Hebreus capítulo 12, verso 3, primeira parte. O verso 3, nessa primeira parte, vai dizer: pensem em Jesus, aqui na versão fácil de ler. A NVI vai dizer: pensem bem. E a versão King James atualizada diz: reflitam profundamente. Agora preste bem atenção, porque o verso 2 nos manda olhar firmemente para Jesus, e o verso 3 nos manda pensar bem em Jesus, olhar e pensar. E mais, Hebreus 3:1 nos dirá: fixem os seus pensamentos em Jesus. Na NVI, ou na paráfrase da Bíblia, a mensagem diz assim:
olhem com muita atenção para Jesus. Ele está no centro de tudo que cremos. Que coisa linda! Essa última frase tem tudo a ver com olhar firmemente para Jesus. Verdadeiramente, manter os olhos fixos em Jesus é lembrar que Ele está no centro de tudo o que cremos. Eu citei no início do verso 3, aliás, o início do verso 3, que nos manda pensar bem em Jesus. Contudo, se você continuar lendo o versículo, descobrirá que pensar em Jesus é o grande segredo para vencer o desânimo. Olha aqui, deixa eu trazer o versículo 3 completo. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Aleluia! Então fica aí essa mensagem para você, meu querido, minha querida. Olhe firmemente para Jesus, medite nele, pense bem nele, porque ele é o centro de tudo o que cremos. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir.